E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Luiz e no vídeo de hoje a gente vai resolver uma questão da UFJF PISME do ano de 2023 que fala pra gente o seguinte: um técnico e uma técnica trabalhavam na preparação de um forno para aquecimento de ligas metálicas em uma indústria metalúrgica na cidade de Juiz de Fora. Esse forno não possuía um bom isolamento térmico, sendo possível sentir o calor emanado dele a alguns metros de distância. Enquanto revisavam as informações importantes sobre o funcionamento do forno e sobre a física envolvida nesse processo, perceberam que aí a gente vai ter que analisar as informações, né, e ver qual é a correta. A letra A fala o seguinte para a gente, né? Vamos dar um zoom aqui para a gente poder ver e analisar a letra A melhor. Vamos lá. A letra A fala o seguinte: o forno perde uma parte da sua energia por meio da radiação térmica, né? Geralmente eu falo esse processo como o processo de irradiação, tá bom, gente? Que é o processo de propagação de calor através de ondas eletromagnéticas, sem precisar do processo de convecção. O processo de convecção acontece através de fluidos, né? Nesse caso, a gente tem que pensar em líquidos e gases. E aí ele fala, já que as pessoas podem sentir o calor emanado por ele a alguns metros de distância. Vamos entender o que está acontecendo. A gente tem aqui, ó, o forno e as pessoas. Para essas pessoas sentirem o calor por convecção, né, de alguma maneira, a gente precisa lembrar que a convecção faz com que a matéria se movimente junto com o calor. Então, o calor ia aquecer o ar ia ficar quente, ia subir. E o ar frio, consequentemente, ia vir mais para baixo, né? Um pouco mais de ar frio. Para a pessoa sentir o calor por convecção, ela ia ter que estar mais acima do forno, o que normalmente não acontece, ninguém fica sambando em cima do forno, tá? Para essas pessoas sentirem o calor, esse calor vai vir através de ondas eletromagnéticas até as pessoas. Então, a letra A está correta, acontece da mesma forma quando você se senta em volta de uma fogueira. O calor que a fogueira emana ao seu redor é emitido por irradiação térmica, beleza, gente? Então, a letra A, ela tá certinha, mas agora a gente precisa saber o porquê as outras opções elas estão incorretas. A letra B fala o seguinte, ó, observa bem que a letra B, ela vai falar assim pra gente, ó, deixa eu dar uma subida. A quantidade de calor que precisa ser fornecida por esse forno a uma massa M de uma determinada liga metálica sólida para se realizar uma variação de temperatura não depende da variação de temperatura. É meio estranho e contraditório a letra B, né? Porque olha só, quando a gente vai falar de quantidade de calor para mudar de temperatura, a gente precisa lembrar da expressão que depende da massa, calor específico e variação de temperatura. Normalmente eu escrevo isso aqui como ΔT, mas isso não vem ao caso, isso aqui a expressão é a mesma se eu escrever ΔT ou Δθ, tá bom? O que a gente precisa saber? E olha só, gente, para a gente fornecer calor para essa massa metálica e ela mudar de temperatura, a mudança de temperatura que ela vai sofrer vai influenciar na quantidade de energia que o forno precisa dar para aquecer ela. Então, a letra B está errada, porque depende, né, do valor de ΔT. A letra D, já aproveitando, ela fala algo parecido, porque ela fala assim, ó, mantida uma taxa de calor constante, ou seja, fornecendo sempre a mesma quantidade de calor por unidade de tempo, por exemplo, o forno fornece 500 calorias por segundo, né? Ou seja, fornece 500 calorias de calor em um segundo, por exemplo. Fornecida do forno para uma amostra de liga metálica qualquer colocada dentro dele, o intervalo de tempo para a temperatura dessa liga aumentar 200 graus Celsius não depende da massa da amostra. E olha só, aproveitando a mesma expressão, olha aqui a massa envolvida. Então, a letra D também está incorreta, porque ele fala que não depende da massa. E depende sim, aqui ó, a massa aqui. Então, vamos riscar a letra D. Vamos para a letra C. A letra C fala para a gente o seguinte:
Esse forno permite a variação de temperatura de até 1.800 graus Fahrenheit em 1 hora. Em termos da escala Celsius, mais familiar no Brasil, isso significa que pode realizar uma variação de temperatura de 1.800 graus Celsius em 1 hora. Na verdade, gente, a variação de temperatura em Celsius divididos por 5 tem que ser igual à variação de Fahrenheit sobre 9, tá bom? Quando a gente falar de variação de temperatura, a gente tem que usar essa expressão. E aí, o que a gente vai fazer? A gente precisa substituir os valores. Eu vou substituir aqui, ó, delta teta C a gente não sabe, é o que a gente precisa descobrir, quanto que vai ser a variação em Celsius. A temperatura, aqui eu vou colocar o 5, né, que faltava. O delta teta F é 1.800, porque ele menciona isso nessa alternativa, divididos por 9. Fazendo essa divisão aqui de 1.800 por 9, a gente vai encontrar 200. E assim a gente vai ter o seguinte, ó, delta teta C sobre 5 tem que ser igual a 200. E aí eu vou pegar esse 5 que está dividindo, passar para o lado direito, multiplicando. E assim a gente vai ter que a variação de temperatura em Celsius vai valer 1.000 graus Celsius. Se a gente pensasse na escala Kelvin, gente, na escala Kelvin, a variação na escala Kelvin é a mesma na variação da escala Celsius, tá bom? E aí você pode afirmar também que a variação na escala Kelvin também seria de 1.000 kelvins, tá bom? Mas ele não falou nada disso, então a gente não precisa analisar a parte do Kelvin. Ele falou que a variação seria de 1.800 graus Celsius e isso não está correto, seria de 1.000 graus Celsius. Então a letra C está incorreta. Vamos para a letra D e vamos entender o que vai acontecer. Ele fala que a quantidade de calor fornecida por esse forno para aumentar a temperatura de 10 kg de chumbo, desde 100 até 500, não depende do calor latente de fusão desse metal, mesmo sabendo que o ponto de fusão do chumbo encontra-se a 327. Na verdade, isso é errado pelo seguinte, você tem aqui a massa de metal, né, que ela está inicialmente a 100 graus Celsius. Quando você começar a aquecer essa massa de metal, ela vai atingir 327 graus Celsius. E quando isso acontecer, ela vai começar a derreter. E aí ela vai virar um líquido, né? Que é oriundo desse metal. E esse líquido vai ficar a 327 até acontecer o processo de fusão completamente. E logo em seguida, vai continuar o processo de aquecimento, né? E aí a gente vai conseguir ter essa porção de matéria a 500 graus Celsius. Tá bom, Luiz, o que isso tem a ver? Aqui a gente está fornecendo calor de aquecimento, calor sensível. Então, a expressão que a gente usa é o M vezes C vezes delta teta. Só que daqui para cá, né, dessa parte para essa parte, para existir a mudança de estado físico, a gente vai depender necessariamente do calor latente. Por quê? Porque o metal, quando ele chegar nessa temperatura, ele vai precisar mudar de estado físico. E aí a gente vai precisar necessariamente do calor latente de fusão. Então, a letra E está errada porque diz que não depende. Então, a gente vai encerrando a questão aqui, ó. Eu vou voltar para vocês darem uma olhada mais ou menos como que a gente resolveu. Ó, bem bonitinho. Deixa eu ver se não fico na frente de nada. E é isso, ó. Letra A, letra B, letra C e letra E. Deixa eu sair da frente aqui. E é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Desejo uma ótima semana, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau.